Nota ouvinte. Este será sempre um podcast para o informar e o ajudar a viver a sua casa ao máximo. O seu maior investimento merece a maior das nossas atenções. Buy Original. Feel Exclusive. Enquanto vê ou ouve este podcast, pode estar a pensar no que é que vai fazer quando chegar a casa, no tempo que vai ter para viver a sua casa ao máximo. Mas antes disso, pense na sua família, pense no tempo que vão passar juntos, hoje, no que vão fazer juntos, na cozinha, na sala, não deixe para amanhã. Juliana, podemos dizer que, aliás, o design de interiores pode e deve, na tua opinião, promover esta convivência harmoniosa entre pais e filhos? Claro, deve promover essa convivência e é possível, não é? Se criarmos espaços mais amplos, não é? Se falarmos aqui de um open space, é possível criar momentos de família em que seja possível promover a comunicação. Talvez os momentos de família mais completos serão no jantar e se calhar até enquanto os pais estão a preparar o jantar, os filhos podem participar, enquanto isso estão a conversar um pouco. Eu acho que tocas num ponto importante, porque nós muitas vezes quando chegamos a casa é aquela coisa dos filhos, deixa-me arrumar, deixa-me fazer isto sozinha e que senão vocês só atrapalham, não é? Sim, aquela sim. célebre frase que deves ter em consultório, só atrapalham mais do que ajudam. Sim, ouço isso frequentemente e dizem que as rotinas são apertadas e que, portanto, precisam de fazer as coisas rapidamente. Mas muitas das vezes mais vale perder mais 10 minutos, mais 15 minutos e promover ali um momento de interação com o jovem, com a criança e até perguntar como é que se sente, como é que se sentiu naquele dia e através dali desenvolver uma conversa, não é? E também permite aos pais conseguirem entender os filhos, compreender as frustrações, aquilo que os incomodou, aquilo que os fez sentir felizes e tudo isto faz com que a família se sinta muito mais confortável em fazer partilhas até mais difíceis. Outra questão que me lembrei até, não é? A questão de utilizarmos a televisão, que pode ter num desses espaços. Uhum. Normalmente tens, nas salas, nos open space, tens. Exatamente, e até se pode pegar ali num momento notícia, não é? Que é pegar numa notícia de um tema que seja um tema importante, até para discutir com um jovem, e pegar naquela notícia e perguntar, então, o que é que tu pensas sobre Tu isto? que trabalhas muito com jovens, ali mais naquela faixa dos 13 anos, 12 anos, e também são esses que chegam muitas vezes ao teu gabinete, o que é que está a falhar nas famílias, na tua opinião? É precisamente esta questão, tempo de qualidade, comunicação, preocuparem-se realmente com aquilo que as crianças sentem, validar o que elas sentem. Até pode não fazer sentido, mas não validar no sentido de aprovar tudo, Sim, mas sim. validar, eu compreendo que tu sentes isto, eu compreendo que tu estejas com dificuldade em gerir, mas eu estou aqui para te ajudar, muito neste papel e não num papel tão crítico, e por isso é que a grande falha é esta questão do comunicar e o saber comunicar de forma assertiva. Nós temos dois polos gigantescos neste momento, que é ou serem demasiado permissivos ou demasiado autoritários. E nenhuma delas é funcional. É como tudo na vida, Maria, não é? Tem que existir o equilíbrio, não é? Que não são funcionais. É Exatamente. tudo uma questão de equilíbrio. Não, mas isso que está a falhar. Nós, quando te fizemos o convite, e quem está a ouvir ou a ver este podcast pode achar isto um bocado estranho, mas o que é que alguém que trabalha com a psicologia infanto-juvenil de repente está aqui a falar de casas? É importante nós também criarmos estes espaços para que essa comunicação, esse tempo de qualidade exista nas casas. Quem está a construir uma casa neste momento para uma família tem que pensar nisto, na tua opinião, Juliana. Faz sentido? Faz todo sentido que o pensem dessa forma, não é? Temos que promover que o espaço casa é um espaço que deve ser seguro e que deve transmitir tranquilidade e em que principalmente as crianças, os jovens, os próprios pais se sintam pertencentes àquele espaço e é ali que eles são eles próprios. E muitas das vezes é isto que acontece. É na nossa casa que nós somos nós próprios. E por isso é tão importante criar este tipo de ambiente. Tu és a favor dos open spaces, porque de repente os open spaces é algo que está na moda. Eu acho que não sei se surgiu a pensar nisso ou simplesmente é uma tendência que as pessoas estão a seguir, mas na tua opinião, como é que se pode tirar proveito dessa moda, digamos assim, desses open spaces? Sim, eu sou completamente a favor, não é? E se virmos, uma das vantagens dos open space é precisamente esta questão da união familiar, é promover esta união familiar, porque a tendência é terminam a refeição e cada um vai para o seu quarto e estamos aqui a promover
o isolamento, não é? Cada um fica no seu mundo, não se fala, não se partilha, enquanto que se tivermos este espaço, foi como eu disse há pouco, podemos utilizar a televisão como um bom recurso para discutir temas, podemos ter aqui alguns cuidados, por exemplo, com a mesa de refeição, não é? Que promova também uma comunicação entre a família, mesas... Tocas nesse assunto, tenho uma provocação para ti. Ilhas, és a favor ou contra? Contra. As ilhas não são confortáveis, não são confortáveis, não promovem a comunicação, muitas das vezes as pessoas sentam-se de forma alinhada e não de uma forma em que seja possível estabelecer contacto ocular, e que se consiga ter uma conversa. Nós estivermos, Maria, sei lá, um vaso em cima de uma mesa, por exemplo, já não consegues comunicar, não é? Portanto, a forma como nós dispomos a mesa e como nos colocamos também promove a forma como eu interajo com os outros. Nós falamos as duas também e conversamos várias vezes sobre estes temas, e mais até pelas crianças e pelos jovens, e estavas a falar há pouco que neste momento ou se permite tudo ou se proíbe tudo. O que é permitido a uma criança dentro de uma casa? Ter o seu espaço, e naquele espaço, num quarto, é um vale-tudo? Eu acho que para tudo é preciso ter o equilíbrio, não é? E tudo é negociável. Eu acho que tem que ser confortável para ambas as partes. Nem todas as famílias são iguais, as famílias têm todas necessidades diferentes e têm formas de ver o mundo também diferentes. O que deve existir é sempre uma conversa entre pais e filhos e chegarem a um acordo em que seja viável para todos. Eu recordo-me de uma situação que me surgiu em consulta, em que um pai permitiu que o filho tivesse uma parede branca no quarto dele para poder riscar à vontade e desenhar o que quisesse sem constrangimentos. Coragem! E aquilo era confortável para o pai. Se é confortável, eu não tenho nada a dizer, mas sempre da coragem. Não é? E que prejuízo é que isto tem nesta família? Não tem prejuízo, não é? Se estão confortáveis. Sim, é isso. Estava-me a lembrar, imagina, que nós passamos por sou da geração da Bravo e da Super Pop e dos posters dos Backstreet Boys e Leonardo DiCaprio, essas coisas. Compreendo. E a minha mãe não me deixava colar. Então aquilo tornou-se um problema, sabes? Torna-se uma frustração, porque às tantas tu tens um quarto que é teu e ninguém te deixa fazer aquilo que tu queres para o teu quarto. Supostamente aquilo é o teu... Percebes o que eu quero dizer? Sim. Eu acho que é importante, sim, haver uma participação ativa das crianças nesta questão da decoração do quarto, não é? Agora, equilíbrio, sempre. É o segredo, é o equilíbrio. E quando ainda nos quartos, Juliana, e quando estamos a pensar num quarto, e são questões que até aparecem aqui na By Original, em gabinete, tu tens dois tipos de clientes. Tens aquele cliente que diz, eu quero um quarto intemporal para os meus filhos, porque não quero estar sempre a mudar, porque isso acarreta um custo, não é? Ou tens aquela família que está disposta a criar agora o quarto com o Cars, até que aquilo vai estar ali até aos 8 anos, não sei. Depois tens que mudar outra vez para a nova fase. Percebes o que eu quero dizer? Sim. Até que ponto é que isto é confortável? Até que ponto é que isto faz sentido, na tua opinião? Claro. Ou optamos por um clean, ou vamos estar sempre aqui em updates? Mais uma vez, isto é uma questão muito particular de cada família. Claro. Não é? Porque depois isso tem a ver com outras questões, não é? Com questões de possibilidades para poder fazer esse tipo de remodelações constantes, não é? No caso de ser uma família que quer investir menos nessa questão de termos aqui algo muito personalizado, podemos sim optar por um quarto mais clean e criar pontos em que sejam personalizáveis ao agrado da criança, em que seja facilmente tirar e pôr, exatamente. Agora, tu num quarto, o que é que deve ter? Imagina, uma criança deve ter no seu quarto um espaço para brincar, um espaço para estudar. Isso deve ser pensado a priori, Juliana? Sim, eu penso que sim. Eu acho que os espaços devem ser distintos. Portanto, o quarto representa tranquilidade, descansar, portanto, tudo que for estimulante ou que for trabalho deve ser separado. Portanto, o ideal é que existisse aqui um escritório, um quarto de brincar, de jogos, algo distanciado do quarto. Certo, não havendo essa possibilidade? Não havendo essa possibilidade, temos que criar no próprio quarto espaços distintos.
não é? Conseguir que exista o espaço do escritório, o espaço do descanso, que exista algum limite, não é? Para a criança não se perder. E também conseguir haver a regra, Sim, não é? Tu agora sim. ficas até aqui é para tu brincares, aqui é para tu dormires, Exatamente. portanto, haver essa separação e aquela questão também de quando acabas de brincar, arrumar. Isso é fundamental. Toquei aqui num bom ponto, No bom Juliana. ponto, não é? Tudo é possível com regras, limites, rotinas. Isto é essencial para todas as famílias e principalmente para as crianças e jovens. Porquê é que é tão importante? Porquê é que nós falamos tanto de rotinas quando temos crianças? Sim, E estamos a falar de que idades também, só para nós balizarmos Isto aqui, Juliana. é linear, na minha opinião, a todas as faixas etárias. Portanto, esta questão da rotina, todos nós, até nós adultos, precisamos da rotina. Habitualmente nós queixamos, é sempre a mesma coisa, a nossa vida é sempre a mesma coisa, eu faço isto todos os dias. Mas se nós não tivermos esta rotina, nós não nos conseguimos organizar. Ela é necessária. E a criança precisa desta rotina para se saber organizar, para saber definir limites. Porque é aqui que eles aprendem a cumprir limites, não é? Eu tenho que cumprir a minha rotina. Isto é o meu limite. Ok? E depois saber conciliar isso com os momentos de lazer. Mas ambas são importantes. E na rotina passa essencialmente também por isso, não é? Por saber arrumar o quarto antes de Sim. deitar, ter essas regras. Agora, o que é permitido quando estavas a falar no espaço do espaço para brincar, o espaço para dormir, o espaço para estudar? O que é permitido no brincar? É permitido uma PlayStation? É permitido dar uma PlayStation desde que ela também tenha regras de utilização. Não é jogar PlayStation o tempo todo, não é? O acesso à tecnologia hoje em dia é difícil de privar nas crianças e nos jovens. É extremamente difícil porque, por comparação, toda a gente tem e os pais também acabam por utilizar esse recurso. Pois, porque é aquela coisa do... fala-se da alimentação. Eu acho que na alimentação é fácil tu até teres essas comparações, não é? Aquela coisa do... tu dizes ao teu filho para comer sopa, mas tu não comes. Mas faz um esforço e comes a sopa, ele come... Para mim não é esforço nenhum, porque eu adoro sopa, mas percebo que haja pais que tenham que fazer esse esforço, digamos assim, de comer igual ao filho para que ele tenha essas bases. Agora, na tecnologia, como é que eu vou dizer ao meu filho para não usar o telemóvel nem o tablet, se ele me vê com o tablet e com o telemóvel todos os dias? Claro. Tem que existir regras e limites também para os pais. Gostei desse. É uma má notícia, mas Maria, não é nada com ele, é mesmo contigo primeiro. Sim. Claro que eles têm que perceber que o adulto tem outro tipo de dinâmica e que precisa desse recurso muitas das vezes para trabalho. Nós hoje em dia utilizamos muito telemóveis e tablets, computadores por questões de trabalho, mas tem que existir também aqui alguns limites. E no momento em que eu estou com os meus filhos, no momento de partilha, eu devo estar de forma plena e consciente naquele momento. Às vezes não é preciso muito tempo, Maria. Às vezes bastam 15 minutos de atenção plena para funcionar e para aquela criança se sentir que tem atenção dos pais. Exatamente. Eu acho que é mais até essa questão. Ainda sobre os quartos e sobre os espaços, Juliana, eu queria perceber contigo, porque é um tema que em design de interiores nós também falamos muito e que se calhar não pensamos tanto quando estamos até a dividir os diferentes espaços para os nossos filhos, para que tenham... consigam estudar, para que consigam descansar. É iluminação. Ok. Iluminação. O que eu acho que funciona é nos espaços em que é suposto ter mais convívio, nos espaços em que são para relaxar, para descansar, uma luz mais quente, não é? Porque promove o aconchego. Certo. Ok? Em espaços de trabalho, escritórios, por exemplo, ter uma luz mais fria porque promove mais a concentração. Eu acho que esta é a preocupação que se deve ter com... Luz natural? A luz natural é sempre maravilhosa. É uma boa opção, nunca falha. Sempre, mesmo para... Sempre. Em qualquer espaço, certo? Na tua opinião? Totalmente. Não é? Se tu tiveres um escritório... Certo. Com uma janela em que entra lá a luz, como é que tu te sentes? Sinto-me muito bem. Eu adoro a luz natural, por isso... Ela é dá mais energia. Exato, é isso. Exato. Mais motivação para trabalhar do que se estivermos num local fechado, sem janelas, sem luz. Portanto, a luz natural é sempre muito mais motivacional.
se eu posso utilizar este termo para alunos, mas sim. Juliana, tu podes tudo, estás aqui neste podcast, aqui podes tudo. Muitas vezes também, e não sei se isso deve ser ou não uma preocupação, nem sei se os pais pensam nisso, Juliana, eu nem sei se quando eles vão à consulta e estão contigo, né, porque tens os pais e tens os filhos, se eles falam da casa, sabes, tipo, se a casa é um tema que vem ao assunto, mas criar também espaços onde se consiga promover a criatividade, o crescimento, promover o crescimento e que os adolescentes, as crianças que têm diferentes fases e às vezes têm fases mais complicadas, se sintam bem, não é? Porque eu acho que os adolescentes têm uma tendência para depois ficarem ali só num sítio ou de escolher só um espaço. Sim. Como é que os pais conseguem tirar um filho de um quarto, por exemplo? Sabes? Como é que conseguem ter outro espaço para além do quarto em que eles se sintam bem? Como é que isto se faz? Ok, isto tem a ver com dinâmica familiar, não é? O adolescente normalmente isola-se e vai para o quarto porque sente-se incompreendido. Ok? Porque efetivamente a adolescência é uma mudança gigantesca. É uma mudança gigantesca, não é? Em termos psicológicos, sociais, hormonais. É tudo portanto, acontecer. é aí que o estado de humor oscila de uma forma muito drástica, não Então, é? se calhar são os casos que tens mais em consultório. Pergunto-te, Juliana, não sei. Sim. Temos muitos casos de adolescentes e muitos pais de adolescentes com dificuldades em saber lidar com eles, não é? E tem muito a ver com esta dinâmica que se promove já desde criança, que é criar a proximidade, não é? Com o jovem. Então quer dizer, quando os adolescentes se fecham no quarto, fomos nós que falhamos? Como pai, Juliana? Eu não gosto de ver as coisas dessa forma, Maria. Que falhamos como pais. Porque eu acho que os pais fazem sempre o melhor que sabem fazer e acham que é o melhor para os filhos. E não nos podemos esquecer que estes pais também trazem a sua carga familiar, não é? A sua aprendizagem de como lidar com as emoções. Alguns não sabem como fazer melhor. Portanto, eu não gosto de utilizar o termo falham, não é? Porque isto devolve culpa e a culpa é difícil de lidar. Eu acho sim que os pais podem tomar consciência e que podem fazer melhor. E que conselhos é que tu dás? Isto vai passar a ser um podcast sobre psicologia infantil-juvenil em vez de associarmos isto também aos nossos passos. O que é que tu podes, se tivesses que deixar aqui também alguns conselhos aos pais que têm agora filhos com 2, 3, 4, 5 anos, o que é possível fazer já para que no futuro seja mais fácil lidar com essas situações? Não só pode como deve, não é? O tentarmos evitar aquelas perguntas típicas que nós fazemos, muitas das vezes sem querer, mas que a criança ouve de forma diferente. De só perguntar, claro que aos 4, 5 anos eles estão num pré-escolar, mas mesmo assim temos a tendência de perguntar. Deles, já estão a começar a viver, não é? Exatamente. Fora daquele ambiente mais protegido, que é só... A nossa tendência é perguntar, então como é que correu a escola? E de repente a criança pensa que é só uma fábrica de produzir. Porque eu, enquanto pai, só estou preocupado com a produção dele. O que é que tu fizeste na escola? Não é? E a pergunta tem que ser ao contrário. Como é que foi o teu dia hoje? Como é que tu te sentiste? E através deste discurso, tentar que a criança mostre o que sente. E se a criança não responder, também existem crianças que acabam por dizer, está tudo normal. Eu posso começar e falar do meu dia. Olha, sabes, eu hoje senti-me triste. Essa partilha, sentir essa confiança também que alguém está... De certeza absoluta que a criança a seguir também vai dizer como é que se sentiu. Por imitação. Por imitação. E porque se distrai da pergunta dirigida. Ok, o foco deixa de ser isso, começa a ouvir outra pessoa. Exatamente. E sente-se à vontade para depois também... Claro, isto vai ensiná-lo desde cedo a saber falar sobre emoções. E o que é que preocupa? Tu que recebes também os pais, o que é que está a preocupar os pais de hoje, Juliana? São os comportamentos de risco que os jovens têm necessidade de aderir, não é? Porque parece que nada chega. E as grandes preocupações que nos chegam ao gabinete têm a ver com isto. Não é? Tem a ver principalmente com sexualidade e os comportamentos de risco inerentes à sexualidade, questões de consumos. Portanto, isto tem sido muito, muito frequente. E internet? Redes sociais? Também, associada a estes comportamentos, também a forma como usam as redes sociais, este fascínio pelo ser reconhecido, quantos seguidores, aquilo já não se preocupam com as relações com os amigos,
quantos amigos é que eu tenho, é quantos seguidores é que eu tenho. Estamos nesse nível? Sim. A forma como agora eles interagem uns com os outros já não é, olha, dá-me o teu número de telefone, é, dá-me o teu Insta, não é? É esta a realidade que nós temos e que isto preocupa os pais. Porque, por mais que tentem supervisionar, há coisas que são difíceis de supervisionar. Porque a internet existe em todo o sítio, não é? Eles conseguem aceder às informações em qualquer parte, na escola, em casa, não é? Felizmente agora vamos ter aqui algum controle dos telemóveis nas escolas. Sim. Mas isto são as grandes preocupações que nos chegam. O que é que tu dizes a um pai que chega ao teu gabinete e diz: eu não sei o que fazer? Eu não consigo controlar. Ok, primeiro temos que mudar esse pensamento, não é que eu não consigo controlar, não é? Ele efetivamente não consegue controlar aquilo que o filho faz na sua totalidade, mas consegue controlar aquilo que faz. E se mudar aqui algumas estratégias e se promover esta proximidade com este filho, se tentar validar aquilo que ele está a sentir, tentar compreender porque é que se sente daquela forma, vai ser muito mais fácil de chegar a ele. E depois também aqui a forma de comunicação, mais uma vez, que a nossa tendência enquanto pais, e é isso que eu reparo em gabinete, é a crítica, o apontar o dedo e dizer porque tu fizeste errado, porque não é assim que se faz, e este jovem não está a interiorizar a informação desta forma. Nós temos que fazer ao contrário e devolver-lhe, fazer-lhe perguntas. O que é que tu achas que falhou? O que é que achas que podias ter feito de forma diferente? Esta é a forma de tornar consciente a mudança de comportamento. Comunicar é a base, não é? É a base para tudo. A base para tudo. E termos uma casa que nos ajude a comunicar mais e melhor com os nossos filhos, com o nosso marido, com a nossa namorada, com o nosso namorado, o que seja, vai certamente resolver aqui metade da situação. Agora, antes de irmos embora, porque de repente já começamos aqui, eu já fui entusiasmei-me com estas questões, mas eu acho que é importante, Juliana, e tenho a certeza que quem está do outro lado se identificou de certa forma com algumas questões que tu foste falando aqui, por isso para mim é mais do que válido. Perguntar-te ainda, quando uma designer de interiores, já temos aqui vários convidados no podcast, já se falou aqui de várias questões, mas nunca tinha perguntado isto, e ver se isto faz sentido para ti. Alguém que trabalhe, alguém que é designer de interiores, deve pensar ou deve recorrer primeiro, se calhar, a um psicólogo infanto-juvenil para perceber aqui como é que eu posso deixar este quarto melhor para esta criança. Faz sentido isto para ti, Juliana? Não seria mal pensado, porque não? Porque não é? Porque se calhar há questões que podem ser discutidas e que pode favorecer realmente aquele espaço e que pode tornar um espaço mais agradável e mais seguro, acima de tudo, para esta criança, não é? Por isso, é um bom desafio, porque não? Estão a ver, tem aqui a Juliana, que estão a pensar em criar um espaço para os vossos filhos, falem com ela primeiro, porque realmente às vezes é isso, é só, às vezes são coisas pequeninas, Juliana, que se nós conseguirmos mudar e alterar, vai facilitar aqui os diferentes processos. Sim. Certo? Seja na cozinha, seja na sala, seja nos quartos, seja também nos escritórios. Tu concordas ainda sobre crianças e sobre os adolescentes? Faz sentido para ti 2 irmãos estarem no mesmo quarto? Eu não vejo problema. Diferentes idades? Não vejo problema, porque há situações em que não é contornável, certo, não é? E exato. que é necessário que assim como. seja, não é? E não há problema, desde que sejam definidos estes limites e cada um tenha o seu espaço, a sua privacidade, em que se consiga conciliar isto da melhor forma. Quando falas em definir limites e em fazer reuniões familiares, isto, na tua opinião, devíamos ter, sabes, aquela... Eu não sei se isto funciona na prática. Agendar mesmo, sabes? Tipo, olha, os filhos, os pais, dia X, reunimos e falamos sobre o assunto, vamos criar aqui algumas estratégias, ou, na tua opinião, isto tem que ser uma coisa que todos os dias é falada em casa, naturalmente? Eu acho que esses espaços devem ser livres, não devem ser com limites de no dia X vamos reunir, porque vai limitar a forma... Eu se calhar estou a pôr isto demasiado formal, mas é que às vezes o que eu sinto é que está toda a gente com a sua vida, está toda a gente com a sua agenda, está toda a gente a fazer tudo à pressa, que alguém, tem que haver algum elemento da família que pare e que diga, gente, vamos nos sentar e vamos falar sobre isto. Percebes? Ou não? Não tem necessariamente que haver um elemento que diga vamos conversar sobre isto, mas pode fluir, não é? Se houver um elemento da família que esteja consciente que há algo que seja preciso ser falado, conversado, discutido,
pode promover essa discussão, não é? Ora, vamos ali todos sentados no sofá e vamos conversar sobre isto, não é? Às vezes até nem é preciso conversar sobre nada. Às vezes podemos, mais uma vez, pegar aqui num programa de televisão, daqueles quiz, e utilizar aquilo como um momento divertido de família. Certo. Ok? Portanto, tem que ser livre, porque para existir esse tipo de regras, de timing, já chega o trabalho, a escola... Quando digo definir esses timings, eu digo tu criares esse momento para se criarem essas regras. Isto é, vocês os dois estão ali juntos no quarto, mas só vai funcionar se fizerem isto assim, assim, ou tudo bem, tu agora colocaste ali uma secretária no quarto, mas só vai funcionar se fizeres... Percebes o que eu quero dizer? Sim, e isso... Isto tem que ser... Tem que ser conversado e é totalmente válido, Maria, não é? Totalmente válido. A partir do momento em que se definem esse tipo de ambientes, de momentos, de espaços, Exato. Isto deve ser falado, não é? Isto vai acontecer desta forma e para que seja confortável para todos, vai funcionar desta e desta forma. Pronto. Tem que ser conversado, tem que ser alinhado, porque senão ninguém sabe como é que vão usufruir daquele espaço e daquele momento. O futuro das casas, Juliana, passa, e falamos disso também com outras convidadas, passa por termos casas mais pequenas. Espaços mais pequenos, até por causa da oferta e da procura, preços, famílias classe média que precisam de comprar uma casa e não têm possibilidades para comprar casas com tantos metros quadrados. Portanto, naturalmente vamos ter casas mais pequenas. Há soluções para casas mais pequenas, para continuarmos a ter todos estes espaços que à partida são precisos para eu ter um ambiente familiar de qualidade. Claro que desafio-te, sim. Não é? Claro que sim. Claro que sim. Não é o espaço, o tamanho do espaço que vai definir se aquela família funciona ou não funciona. Claro que há situações em que promovem, Claro. mas não é o espaço, é a forma como a família comunica, a forma como a família age e como partilha. Nós conhecemos várias famílias com casas pequeninas, não é? Que não têm quartos para os elementos todos e que funcionam muito bem. Como temos famílias que têm todas as condições habitacionais e não comunicam de igual forma, portanto, tem que partir da base. E a base são os pais, que são os modelos, e é daí que tudo se constrói. Disseste agora uma coisa muito bonita, eu acho que é mesmo isso. Acho que a casa nasce nos pais, não é? Nasce mesmo na forma como nós mostramos o nosso mundo e a nossa casa aos nossos filhos. Sim. Obrigada, Juliana. E obrigada também a si por nos ter acompanhado em mais um podcast de By Original. Já sabe, será sempre sobre sentir-se verdadeiramente único e especial.